Olá, bem-vindos a mais um talk show ao vivo pelo Facebook, pelo site da Flix TV, mais um programa talk show voltando. Semana passada eu dei uma paradinha, estava afim meio de descansar, né? E aí eu falei, bom, vamos voltar com tudo e voltando com uma coisa que vocês já tinham. Quem acompanha aí o talk show já sabe da existência, o Talk About. Mas antes de eu falar o que é o Talk About e falar qual é o tema, vamos dar tchau para essa turminha que vocês estão vendo aí atrás? Vocês estão vendo aí as imagens da Fê Mota, inclusive essa que você está vendo é da Fê. Ela é artista plástica aqui em São Paulo e as imagens dela estiveram no cenário do talk show em maio e junho de 2015. Tem também as imagens do André Araújo, que é do Mitos do Rock, ele é caricaturista realista. As imagens também estiveram no cenário do talk show originalmente em julho de 2015. Tem o pontilhismo da artista plástica aqui de São Paulo, Isabel Litieri, que também esteve no nosso cenário em agosto de 2015. E os quadros, esses quadros lindos, maravilhosos, da Helena Assad. Ela é uma artista plástica de Passos, em Minas Gerais. E as imagens, os quadros dela estiveram expostos aqui no cenário em setembro de 2015. É isso aí, gente. Semana que vem deve ter, o próximo talk show já deve ter um novo cenário aí para vocês. O Talk About, voltando lá, para quem acompanhou o programa, foram feitas algumas edições sempre na última semana de cada mês e era um debate, né, sobre um tema específico. A gente escolhia um tema e pegava 3, 4 pessoas, 2, 3 pessoas e a gente debatia livremente, né, e de preferência pessoas que tivessem também uma ideia oposta à minha, que é para o espaço democrático, ou falo o que eu quero ou não está aqui, né, mais ou menos isso. E hoje eu tenho aqui, a gente vai falar hoje especificamente sobre plágios, cópias, versões, projetos gráficos, enfim, nada se cria, tudo se copia? Será? E qual é a validade disso? Para falar de música, hoje eu estou aqui com Oswaldo Roque Vecchioni, da banda Made in Brasil, fundador da banda Made in Brasil, quase 50 anos de estrada. 49 este ano. 49 anos. Não, mas estou falando quase 50 porque já está aí, está passando rápido, né? Uma das minhas metas de vida atualmente é tentar viver até porra, mais um ano para comemorar 50 anos pensa, eu chegar nos 60 anos de banda. Não, 100 anos de banda, já pensou? Imaginou? E já pensou, assim, você inventa aí um remedinho, alguma coisinha que você consegue viver 180, 190 anos Senhora. com qualidade de vida? Bacana, hein? Você sabe que eu acho que envelhecer dói, viu? Envelhecer dói? Acho que dói. Não sei, acho que começa a doer joelho, perna, braço, cabeça, o braço fica curto, a gente começa a não enxergar, né? E o Oswaldo foi convidado, a gente está esperando um outro convidado chegar aqui, tá? Ele está no trânsito de São Paulo, mas se tudo der certo ele vai estar aqui com a gente, que é o Edson Rossato, que vai falar sobre plágio em literatura. O Oswaldo está aqui para a gente falar, bater um papo sobre plágio, cópias, versões, porque em 50 anos de estrada você deve ter visto muito disso por aí, né? Sim, sim. Aqui no Brasil, lá fora, né? A gente teve casos recentes agora do Led Zeppelin, né? Como você vê isso? A Made in Brasil nunca passou por isso. Passou... Não, a gente teve a história da maquiagem, isso que eu ia falar, teve a história da maquiagem. Nós lançamos a maquiagem no Brasil em 69. Em 69 a gente começou a se pintar em shows, mas não era uma coisa assim, a banda toda. O Cornelius ou o meu irmão era muito forte, então a gente pintava umas labaredas no peito dele. Ele tocava sem camiseta. O baterista pintava a mão, pintava as baquetas, assim, a gente foi como se fala, foi introduzindo a maquiagem brincando no com rosto, foi indo. Um amigo nosso, fotógrafo, que tinha morado em Londres uma época, ele nos presenteou com 2 estojos de maquiagem inglesa, que a maquiagem brasileira de circo que a gente usava, você usava 15, 20 minutos, ela começava a escorrer. E a maquiagem inglesa, não. A maquiagem inglesa era difícil até para tirar depois. Você fazia um show e naquela época a gente fazia muito baile, né? A gente tocava apresentações e aí para tirar e 3, colocava, já ficava com a maquiagem para 2, 3 dias. Exatamente, exatamente. E aí vocês, na verdade, assim, vocês começaram em 69, depois veio... Os Secos e Molhados copiou. Em 73... Tem até é fácil de comprovar, quem assistiu,
Teve uma série de programas na TV Record chamado Papo Pop, em 73, isso. Um ano antes do Made gravar e soltar o primeiro disco. E o Made e o Joelho de Porco eram as atrações principais do programa e as atrações fixas, né? E todos esses programas que durou 7 meses... Como se fosse uma banda do programa. E o Maltry do Simbas era a banda de suporte para... às vezes, eles em vez de trazer uma banda do Rio Grande do Sul, trazia só o cantor. Em vez de trazer uma banda de Salvador... Antes de Casa das Máquinas. Antes de Casa das Máquinas. A banda anterior. Antes. A banda dos Simbas que fazia o acompanhamento desses cantores que vinham, né? E fora os cantores mesmo que faziam carreira, as cantoras que faziam carreira, que participaram do programa, o Maltry acompanhava. E o Made e o Joelho eram as atrações fixas. Estavam sempre ali. Estavam em todos os programas. Eu me lembro que o Secos e Molhados participou 3 vezes da série de 7 meses que durou o programa no ar, apresentado pelo DJ carioca, o Big Boy. Como é que ele falava? Hello, crazy people. Hello, crazy people. Ele ficou famoso porque ele foi o primeiro DJ na América do Sul a tocar Beatles, né? Então, ele conseguiu um destaque muito grande. Eu confesso que eu lembro muito pouca Depois coisa a Globo disso. até contratou ele foi o primeiro cara a apresentar um programa de rock na Globo, né? Antes do Nelsinho Mota, antes do Sábado Som. Lá atrás, gente. A gente está falando metade dos anos 70, por aí. A primeira metade. Primeira metade dos anos 70. E para nossa surpresa, os 3 programas que o Secos e Molhados fez, eles não usaram maquiagem nessa série do Papo Pop na TV Record. Foram de cara limpa. E quando o disco dele saiu, um estava usando uma maquiagem que lembrava do Cornelius, o outro estava usando uma maquiagem que lembrava do meu irmão. Que é aquele da bandeja, da cabeça, né? Foi estranho. A gente lançou, mas a gente depois teve que parar de usar, porque eles estouraram num nível muito grande, né? E aí vocês passariam a ser os parecia que a gente estava copiando. E aí depois, em seguida... Justamente o inverso, né? Em seguida veio o Kiss. Teve o Kiss. Que também agora, de alguns anos para cá, não usam mais, mas Sim. era... O Kiss é fácil de você ver a influência deles, a foto de capa do primeiro disco, o Gene Simon está usando uma roupa que o Cornelius usava. As botas. As botas de bucaneiro, também. A capa de morcego, que é uma coisa que o Cornelius usou em 69, 70, 71, a bota, eu lembro 72. do Simbas, usando botas, Sim, as mas botas o Cornelius tinha também. 2, tinha uma prateada e uma preta, que ele usou, ele começou a usar em 69, a gente não está falando de dias nem de meses, nós estamos falando de anos. Antes dos Secos acontecer, antes do Kiss acontecer, o Cornelius já fazia isso em 69 para 73, são 4 anos. Então, dá tempo Entendeu? Tranquilo do pessoal. Eu lembro de uma vez que teve uma discussão sobre isso, também foi num programa que era justamente essa briga, né? Quem começou primeiro com maquiagem? Sim. No rock muita coisa se copia. O próprio Kiss, a gente teve um show que foi proibido, o disco foi proibido, o show foi proibido em algumas capitais, que foi o show Massacre, que a gente botou um tanque de guerra em cima do palco e o baterista tocava em cima do tanque. O Kiss fez isso 6 anos depois. Influência, não tem jeito, né? Mas acho que assim, você acredita nessa coisa que as ideias estão no ar? De repente você tem uma ideia, eu tenho uma ideia parecida, o outro do outro lado do mundo também tem. Eu acho que a nível de poema, literatura, é diferente da parte de música, e principalmente a minha área, que é rock and roll. Muita gente, se você for pensar que Beatles, Stones, todas aquelas bandas do início, Animals, Yardbirds, Dave Clark Five, as que começaram Kinks, mesmo, The Who, né? Tal, esse pessoal todos começou plagiando os grandes artistas americanos de rock and roll, Jerry Lee Lewis, Little Richard, o próprio Elvis, né? O Chuck Berry, que foi o pai Influência ou plágio? Qual a diferença? Eu acho que num certo nível foi plágio, depois passou a ser influência, e depois o pessoal se apropriou de algumas músicas deles, principalmente o Chuck Berry. Tem coisas do Chuck Berry que os Stones gravaram como se fosse música dos Stones. E que a gente nem sabe que é do Chuck Berry. Os Beatles gravaram como se fosse coisa deles, quer dizer, eles pararam de dar... Quando eles começaram a compor e gravar o material próprio,
muita coisa foi copiado e não teve crédito. Não foi tipo, é uma versão, é um tributo. Tem coisas que a gente escuta hoje que você fala, poxa, eu já ouvi isso em algum lugar. Né? Se você pensar que o Status Quo, que é uma banda tão antiga quanto o Made, sei lá quantos discos os caras têm mais de 20 discos. Se você pensar que eles se apropriaram da batida do Chuck Berry, então, fica o que o Chuck Berry inventou, os caras fizeram, sei lá, 18, 20 discos. Até com a mesma coisa. Fizeram variações, mas de um lance que o Chuck Berry inventou. Entendeu? Mas em música, plágio é caracterizado por... São 8 compassos iguais? É isso? Eu não sei bem quando mas é plágio mesmo, legalmente falando. Sim. Se eu não me engano é isso. Acho que são 8 compassos com a melodia, o ritmo, tudo igual. Sim. É alguma coisa assim. E aí fica essa dúvida, né? Cópia, plágio, influência, né? O que está valendo ali na hora? Porque se não fosse a batida do Chuck Berry, muita coisa não ia existir. Com certeza. E riffs de guitarra? Alguém criou um riff, mas ele vai sendo utilizado. Você vê lá fora, inclusive tinha um lance até que, como as rádios de brancos não tocavam artistas negros, as grandes gravadoras americanas começaram a pegar o repertório dos artistas negros e passar para brancos gravarem para poder tocar nas rádios também. Para poder divulgar. E muita coisa foi copiada, Tinha gente especializada. Paul Anka era um cara especializado em copiar Little Richard, copiar Jerry Lee Lewis. É verdade. Entendeu? Se você e for é tão lembrar... bom quanto, porque o Paul Anka também é muito bom. Sim, também. Vamos mandar beijo para o pessoal que está curtindo aqui? Mandar muitos. A Jane Tavares, André Lima, mandando boa noite, um bom programa. André, querido, beijo. Luiz Fernando Alves Lima, grande Oswaldão, saudade, irmão. Willy, querido, espaço está aqui, é outro que eu preciso trazer aqui para a gente conversar. Willy de Oliveira, abraço, Célio Oswaldo, sucesso no ar, é isso aí. Só para a gente lembrar que tem um povo, tem um monte de gente aqui assistindo. Abração para todo mundo. Depois a gente tenta falar o nome de todo mundo. Legal. Essa coisa de influência, tem gente que fala, mas a minha influência é The Doors. Conheço, banda. Minha influência é The Doors, eu tenho um som autoral. E aí você vai ouvir o teclado, que é o Hammond, é exatamente igual. Sim. O timbre, né? Mas aí você presta atenção, as notas também são iguais. Como fica isso de influência? A influência, para mim, é aquela coisa... Eu já escutei tanto Chuck Berry, já escutei tanto Stones... que às vezes você vai compor, não que você vai plagiar, mas aquela coisa já está no a melodia já vem... já está no seu subconsciente, né? Então você acaba às vezes fazendo alguma coisa parecida, não que você não é proposital, mas aquilo já, se você assimilou aquilo de uma tal maneira que a hora que você começa a compor ou começa a banda a tocar junto, são influências que vêm à tona. Exatamente. Agora, lógico, é diferente de você pegar uma música e simplesmente... copiar exatamente igual. Exatamente, a mesma sequência, a mesma harmonia, a mesma melodia, tal. E aí a gente entra numa coisa que eu acho que o Made teve, versões. Sim. De músicas de outros artistas. Mas dando crédito para quem fez o original. Como funciona isso? Você simplesmente faz o arranjo e muita coisa a gente inverteu para português, né? Muddy Waters, por exemplo. Você muda a letra. Sim. Às vezes a letra não tem nada a ver com a letra original. Vai Trabalhar Vagabundo, que é em cima do Manish Boy, do Muddy Waters. A gente fez... gravei T-Rex, Mark Bolan. Eu fiz Só Você Sabe Ligar o Meu Motor, que é aquela Get It On do Mark Bolan. Get It On. Get It On. Mas dando crédito, lógico. Né? Precisa de autorização do original para isso ou não? Existe esse processo de... Essas músicas são editadas, você tem que procurar a editora lá fora e pedir autorização para poder editar e geralmente aqui. Pagar uma grana, uma taxa para você poder usar. Uma espécie de royalties. Exatamente, exatamente. Né? Como você vê, por exemplo, agora voltando à coisa de cópia, né, que você falou da maquiagem,
às vezes tem ideias que, por exemplo, contar coisas que aconteceram comigo. Eu fazia a produção de um outro programa antes do talk show. E eu não aparecia, eu tinha medo daquela coisinha ali, que é a câmera. Eu sempre achava que ela mordia, né? Mas era uma coisa minha, eu não queria aparecer, não era a minha função ali, Sim. eu era produtora. Então, para eu me comunicar com o apresentador, eu ficava no computador, olhando, vendo, recebendo as mensagens, eu escrevia no papel, amassava a bolinha e tchum, jogava a bolinha para ele. E aquilo fez o maior sucesso na época, né, na internet, com o pessoal que assistia, que curtia, porque achavam engraçado. Falava, meu, que barato, né? Às vezes ele falava alguma besteira, eu catava a bolinha, tum, jogava com força. Tamo lá, um ano depois de programa, MTV Awards, mas o VMB, né, Video Music Brasil. Tá o Marcos Mion lá, apresentando, fazendo as coisas dele, daqui a pouquinho eu vejo bolinha voando no cara, e ele abrindo e lendo a mensagem. Falei, filho da mãe, e aí, como é que fica? Copiou. Depois o pessoal via a gente fazendo, vocês assistiram lá a MTV, agora vocês estão copiando o Marcos Mion. Eu falei, não, amiga, pega lá os vídeos desde o primeiro vídeo. A gente fazia isso desde o primeiro programa. Foi o que a gente conseguiu arranjar para solucionar. Foi um quebra-galho, né? Aí eu olho e falo, meu, tá lá o Marcos Mion copiando Doido, né? descaradamente a ideia. Você sabe que tem, para mim, o maior rock que alguém já fez foi o Chuck Berry, que fez o Johnny B. Good, que virou um hino, né? Johnny B. Good tem tantas versões, E não tem como tem não tantas, pensar em... tem tantas adaptações. Não tem como não pensar em De Volta para o Futuro, né? E muita gente, mas muita gente, depois de um certo tempo, o pessoal parou de dar crédito para o Chuck Berry. Todo mundo já conhece. Porque virou praticamente de domínio público, né? Depois de um Tem essa tempo também expressão tem aqui isso, no né? Brasil, que a obra passa a ser de domínio público e tal. Mas lá fora, o Chuck Berry foi o cara talvez mais plagiado. Se você imaginar que os grandes, os Beatles, os Stones, plagiaram Chuck Berry e não deram crédito. Mas No ele começo foi até deram algumas músicas, mas depois eles se apropriaram da música, fizeram novas letras em cima da música, Aham. gravaram. A E não batida deram de crédito. Johnny B. Good tem a levada dela, a batida dela, você consegue encontrar em Sim. vários outros artistas, em várias outras músicas. Exatamente. E o que seria do rock se não tivesse Chuck Berry? Seria uma coisa mais triste, né? Porque o Chuck Berry, na verdade, o estilo Chuck Berry de tocar, aquele lance que ele inventou depois, o Passo do Ganso, né? Tem até uma brincadeira no De Volta para o Futuro. Sim, que lembra? ele toca, Que o garoto ele volta para o passado e ele pega uma guitarra igual a do Chuck Berry, imita o Chuck Berry, e o primo do Chuck Berry está assistindo, liga para o Chuck Berry. Você tem que ver isso. Você tem que ver esse garoto aqui, meu. Ele está imitando um pato, um ganso. Você vai, na verdade, ele estava fazendo. Seria antológica. É, né? Um tributo ao Chuck Berry, né? Ali. Ele que inverteram a coisa. Ele escorrega, uma piada para quem sabe de rock é muito engraçada aquela piada, chuta né? o amplificador no final e fala, vocês não vão entender, não entenderam nada, mas seus filhos vão entender lá no futuro, exatamente. né? E é mais ou menos bem isso. Legal. A Made in Brasil tá 50 anos aí em estrada. Tem mais alguma outra história que você se lembre disso, de cópia, de uma briga nesse sentido, de um se apropriar de algo do outro, de uma música? Não, mas teve uma época engraçada assim, logo que o Percy entrou, eu tinha a nítida sensação assim, quando eu ia ver, eu e meu irmão, a gente sempre foi ver bandas novas tocar, principalmente até por uma questão de sobrevivência, né? Nós temos, atualmente, são 126 músicos que passaram pelo meio. Isso é muita Então coisa. A gente ia ver, anotava, pô, aquele baterista lá é legal, se um dia precisavam pegar o contato dele, aquele guitarrista, a mesma coisa, tal, né? E a gente pegou o contato de muita gente, e muita gente veio trabalhar com o Made. Foi uma escola. Numa certa época, eu tinha a sensação de que as bandas que tocavam rock aqui em São Paulo, ou tentavam copiar o Made da época do Cornelius,
ou tentavam copiar o Made da época com o Percy. Que eram propostas diferentes de palco, de atitude de palco, jeito de cantar, né? O Cornélio com aquela voz mais rasgada, agitando muito mais o palco do que o Percy. O Percy um pouco mais parado, mas com aquele vozeirão dele. Abria a boca, você não imaginava que saía aquela voz, E eu tinha essa... E para mim era engraçado. Eu ia ver uma banda, eu falo... Pô, tô me vendo no palco. Essa banda parece a gente em 74, em 75. Oh, aquela banda parece a gente em 78. Alguma banda chegou a falar para vocês, estamos homenageando vocês com o nosso estilo musical? Com as composições? A gente tem amigos que nos homenageiam, assim, e vivem mandando. A gente, às vezes, até... Eu recebo uma média de 2, 3 músicas por dia, assim, de bandas de rock para mim conhecer o som dos caras, né? Como de vez em quando eu produzo show e sempre tento botar banda nova para abrir esse tipo de coisa, então isso é bem legal. O pessoal manda material para mim, né? E até hoje eu sinto algumas coisas assim, lógico que não é tão forte como era naquela época, antes no meio dos anos 70, antes do início dos anos 80, né? Que o pessoal o Made realmente influenciou muita gente, né? Era a época que eu acho que Made e Tutti Frutti influenciaram, né? Porque eram as duas bandas da Pompeia e as duas bandas que paralelamente foram... O Tutti eu não sentia tanto, porque o Tutti, como tinha a Rita Lee cantando, só as bandas que realmente tinham meninas, Mas eu pensei agora na parte musical, sim. O Tutti Frutti era uma banda que também tocava rock and roll, né? Rock and roll de verdade. De verdade mesmo. Fala, né? Falando em rock and roll de verdade, vamos fazer um momento jabá? Vamos, legal. Vamos fazer um momento jabá? Esse é o novo produto Esse é um do novo DVD. É que vocês não vão conseguir ver. Eu vou pôr aqui, ó, na minha frente, só para o pessoal ver. É um DVD. Que foi gravado ano passado no Centro Cultural. Ah, e tem a arte do Márcio Baraldi aqui atrás, que bonitinho. O Baraldi é o produtor desse DVD, na verdade. Baraldão. Editor e produtor. E foi um show que a gente convidou 33 amigos para participar e, na verdade, foram 30. 3 não puderam ir porque apareceu shows, essas coisas todas. Mas tivemos valeu, uma participação. Né? Eu não me lembro de... Banha Blues gritando lá, eu quero! Eu não me lembro de tanto artista participando num show de rock, nem lá fora. Que legal! Foram 30. Que legal. Chegou uma hora que eu perdi a mão, assim, perdi Gente, a noção. onde é que eu meu tô, filho né? que toca comigo, meu filho Rico, ele falou, pai, você extrapolou dessa vez, né? Como é que você vai administrar tudo isso? E no final deu certo, a gente acabou administrando, gravamos com 2 câmeras, depois no meio da edição, 2 amigos do Márcio cederam imagem de uma terceira e de uma 4ª câmera, então ficou bacana. Ficou bem rico. Acabei de ganhar, esse é meu. Lógico, e tem um livrinho com a ficha técnica, fotos do pessoal que participou. Ficou bem legal, ficou bem legal. Bacana, no Centro Cultural São Paulo. Pedidos pelo e-mail, nós só estamos atendendo pelo e-mail, o e-mail oficial da banda. Que já deve ter aparecido aí, se não apareceu, o pessoal da produção. Banda Made in Brasil, @hotmail.com. E aí o pessoal não estar em nenhum outro lugar, não está vendendo em nenhum lugar. Não, já tem, na Galeria do Rock, em algumas lojas tem, no ABC já tem também. Mas é aquela coisa, né? O meio de onde a gente vai tocar, a gente monta uma lojinha, tal, as coisas de merchandising da banda. A gente tem com esse DVD, são 22 produtos diferentes que a gente leva. Pai, então dá para montar uma lojinha. Precisando visitar a lojinha. Vamos na lojinha. Tem bastante coisa que o pessoal acaba comprando, né? É bacana, é parte da história. Coisas até de decoração de casa a gente tem. E é a história do rock brasileiro, né, Oswaldo? Querendo ou não, eu sei que você não é tão modesto a ponto de falar, não sou. A história do rock são 50 anos, cara, é muita coisa, né? É um tempinho já. Muita gente que passou por aí. Teve recentemente um outro show, né, que foi em homenagem ao Ayala. Foi homenagem ao Ayala. Homenagem ao Ayala, que era uma pessoa no super conhecida. Guto. Beijo, Guto Senatore. Abração, Guto. E a gente veio divulgar, fizemos na Fofinho, foi bem legal, com 9 bandas, o Made, o Arpe e mais 7 bandas. Nossa! Né? Foi bem bacana. Foi gente... eu lembro que tinha bastante gente. O Ayala
apesar de Conta não pro ter pessoal sido... quem era o Ayala. Apesar de não ter sido músico de banda e tal, ele era um cara muito dedicado aos amigos e muita gente de banda que ele trabalhou, ele era hold, né? Como road, ele foi iluminador, road, ele foi... Na verdade, ele trabalhou com a gente 32 anos. Ele era o apoio de vários, né? De muita banda nova, principalmente. Ele faleceu recentemente, ficou aí uma homenagem a ele. A gente juntou os amigos. Mais um monte de gente mandando aqui beijinho, mandando abraço. O Luiz Fernando Alves Lima, ele tá mandando abraços. Ele é da loja Freedom de Santos. Ah, legal. Excelente programa. Sim. E quer o DVD. O Banha Blues, Banha, querido, também quer o DVD. Renato Conticelli, beijo pra você, querido. É outro que fica sempre acompanhando, principalmente a parte de rock. Vanessinha Anchieta. A Vanessa Anchieta do Broto Displicente tá aqui também mandando beijo para todo mundo. Pra ela. Gente, nós não tivemos a participação do Edson, infelizmente. Posso falar rapidinho a nossa agenda, claro, próxima por agenda favor, do porque show, a gente ainda tem tempinho que é aqui. o mês do rock, né? E geralmente nesse Julho. mês a gente trabalha bastante, graças a Deus. Esse sábado a gente vai estar num pub bem bacana, um dos melhores pubs de rock do Brasil atualmente. Fica em Osasco, que é o Casa Amarela Pub. Banha, você de sábado Osasco, agora, aí, ó, Casa Amarela Pub. Abre às 8, a gente começa a tocar às 10 da noite, vamos fazer 2 entradas. No outro sábado, a gente, dia 9, vamos estar na Fofinho, comemorando o Dia Internacional do Rock, com o Destroyer Kiss Cover e o Zatron, faz uma banda chamada Zatron que faz um cover, um tributo ao Raul Seixas também. Então vamos juntar Fofinho repaginada, né? De Kiss, Fofinho tá repaginada. Depois de várias reformas. A Tibé mandando beijo aqui, ligada no programa Long Live Made in Brasil. Tibé é uma lindona. O Banha falando do lado de casa. O dono, que é o cabelo, é brother. Ah, então vai lá, Banha, pô. Dia 16 de julho vamos estar no ABC, no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo. Opa, bacana. No dia 17 voltamos a Osasco para fazer a comemoração da prefeitura de lá. Vamos tocar na Concha Acústica com mais, acho que 8, 10 bandas. Gente, que bacana, tem bastante coisa. Vai ser um dia inteiro de... Bom, julho, né? Julho. Tem bastante coisa. E dia 23 de julho vamos tocar pela primeira vez no Sesc Araçatuba também. Opa! Com a Tibé. Tibé, beijo, Tibé faz beijo, parte linda. também, o Coaz, né? Vai fazer parte. E a banda do Faísca também vão tocar em Araçatuba. Você não tinha um projeto de ir para o Sul? A gente tá indo para o Sul em setembro. Setembro? Vai rolar então esse projeto? Vai. Opa! Não, todo ano a gente vai 2, 3 vezes para o Sul, né? Eu lembro de você falando que estava para fechar algumas coisas no Sul da outra vez. Eu falei, opa, vamos lá. Vamos inaugurar um sítio, um amigo nosso está construindo Na verdade, ele comprou um sítio, fez uma casona e está fazendo uma boate na parte de baixo da casa. Uau! Opa! Vai ser 2 dias. 2 Opa, dias de gente. O negócio é bom. 2 dias de gente acampando lá. O bagulho é louco. Vai ser bem bacana. O do sítio vai chamar O Fim do Mundo. Fim do Mundo. Fim do Mundo. Ah, tinha uma casa aqui em São Paulo que chamava No Fim do Mundo. Ah, é? Tinha, infelizmente, era do Jonas Santana, um guitarrista. Era um espaço cultural, ficava em Santana e era um casarão antigo, era uma casa muito antiga. Infelizmente foi demolida a casa, para você ter ideia como as coisas aqui em São Paulo, né? É difícil para vingar, mas o espaço era muito bacana e chamava No Fim do Mundo. Onde você vai? No Fim do Mundo. Em setembro ou outubro a gente volta para o Sesc Belenzinho para 2 noites. Para lançar esse DVD com todos esses amigos em cima do palco novamente. 30 neguinhos lá, 30 caras lá em cima. Só que vão ser 2 shows, não vamos juntar. Não vai juntar tudo. Não vamos juntar os 30 de uma vez. Vamos dividir isso em 2 noites. A gente já está quase acabando aqui. Eu fiz aniversário, acho que foi de 3 anos do talk show, num espaço... no próximo convida a gente. A gente já está fazendo, eu vou estar fazendo 7. Senão não venho mais aqui. Estou completando, poxa, não, com certeza. Com certeza volta e com certeza será convidado se tiver. Eu fiz, acho que foi de 3 anos do talk show. Foi numa casa em Santana, na verdade, ali perto do Tucuruvi. E aí eu juntei um pessoal que participou do programa, né? Que tinha participado do programa, algumas bandas. E falei, gente, ó, eu tô querendo fazer uma grande jam session. Quem quer tocar? Quem tá afim? Legal. Né? E o cara falou, ó, eu cedo o espaço, o palco tá aqui, tem o casco da bateria. Não é? Então é assim, precisa trazer o resto. A próxima você já sabe até onde você vai fazer. Vamos fazer na Fofinho, que a Renata... Vamos fazer. Não sei se para agora dá tempo. A proprietária é super parceira da gente. Vamos conversar, ela abraça vamos ver todos se dá esses tempo. Projetos que a gente pensa tal. Que agora em agosto a gente completa 7 anos. Então tá bem em cima. Mas vamos ver se der. Legal.
Aí chega o Franklin Paulilo, batera. Que toca com a gente até hoje. Puta, baterista, Sim. amo, frango. O Franklin tá aqui nesse Adoro o Franklin. Ele chega com as baquetinhas dele, né? Junto com o X, que era o X Blues, ele tava tocando com o X. E aí eu falei, Franklin, banquinho, né? A banqueta, os pratos, né? As estantes. Ah, mas o X falou que podia, não precisava, tinha tudo. Eu falei, não, tem só o casco, o resto tá meio capenga, mas eu toco. Ele literalmente destruiu a bateria. Porque ele tava tocando a caixa foi caindo, um foi lá e segurou para não cair. Mas ele toca, se der sei lá um tamborzinho, ele vai destruir o tambor de tão bem que o cara toca. Muito, né? E é um cara que dá vontade de ser assim, se abraçar ele, colocar no colo, porque ele é tão gente boa. Parceiro. Um cara tão gente boa. Tá com a gente na estrada há anos. Ah, vou ver, preciso ver o show de vocês, com certeza. Bom, Oswaldo, querido, obrigada a sua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez, obrigado por abrir esse espaço, a gente poder falar um pouquinho. Hoje o assunto foi diferente, mas sempre a gente acaba tocando falando um pouquinho do Made, de rock and roll, que é o que não, a gente é um gosta, assunto que a um pouquinho gente diferente, mas que para o pessoal que está ali tá ligado e saber que essas coisas acontecem, né? Então você que brigava aí entre Secos e Molhados e Kiss, quem que tinha copiado a maquiagem de quem, ó? Copiaram dele, tá, gente? Não foi nenhum dos dois, lá, os pioneiros. Peço desculpas pela ausência do querido Edson Rossato, ele realmente deve ter ficado preso no trânsito, mas não percam, daqui a pouquinho tem um programa dele em contexto aqui na Flix TV e a gente vai marcar, então, um outro dia com o Edson para a gente estar falando sobre cópias na parte de literatura, porque isso também acontece muito. Projetos gráficos são copiados, tem a parte de plágio acadêmico, que isso é muito sério, né? Que são trabalhos acadêmicos, que são, muitas vezes o cara vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V, muda algumas palavrinhas e acha que está tudo bem, que aquilo não é cópia. Não, a ideia continua sendo cópia, a linha de pensamento continua sendo cópia. Mas, enfim... Muito obrigada para vocês que ficaram aí assistindo e tendo essa aula de rock, né? Não só brasileiro, com Oswaldo Vecchioni. E Talk Show volta um outro dia, nesse bate-horário, terça-feira, 19 horas. Beijo para vocês!